Louva a Deus pela sua vida, viu? Não souber o nome dela, pergunte. Tem turma da Bahia aqui? Cadê a Bahia? Aí, amém, os visitantes aqui, da família do Bruninho, da Eliana. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Mais visitante? Ah, a família aqui também. Graças a Deus. Amados, vocês viram os nossos visitantes? Levanta a mão quem está aqui com a gente hoje, primeira vez. Olha aí, amém? Como é que a gente fala para eles, igreja? Sempre, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. E nessa mesma alegria, eu quero convidar você a meditar na palavra junto comigo. Por favor, quem está com a sua Bíblia, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Efésios 5,15. Deus seja louvado pela sua vida, viu? Amém, amados? A palavra diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Eu fiz isso de manhã, acho que vou fazer agora à noite também. Você pode dizer assim comigo: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, é no nome de Jesus que aqui nos reunimos e te agradecemos pela tua presença. Receba tudo, meu Deus, que aconteceu aqui, porque a intenção é para ti. Tudo aqui é para a honra, para a glória, para o louvor e para a adoração do teu santo nome. Em primeiro lugar, que o nosso coração seja totalmente entregue a ti. Receba todo o louvor aqui nessa noite, nesse último domingo de 2025. Uma coisa é certa: se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado, a tua força tem nos sustentado, e temos aprendido também na caminhada que somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então eu te peço, Deus, que essa palavra, mais uma vez, ela venha com o endereço certo, o endereço do nosso coração, nos alcance, nos trate, nos renove, nos abençoe de uma forma especial, pois nós precisamos de ti e da tua palavra. Mais uma vez, eu me coloco em completa dependência do Senhor, que desse altar o Senhor me use, meu Deus, e o Senhor nos abençoe nessa noite. Abençoe esses que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa. Assim, crendo no teu agir, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Podem sentar-se, amados, por favor. Amém. Irmãos, reta final de 2025. Está acabando, né? Tem gente que está dando graças a Deus, né? Tem gente que não está vendo a hora. Talvez até tenha alguém que diz assim: Senhor, demora mais um pouquinho, mas está terminando. E é bastante comum nesse período a maioria das pessoas darem uma parada para refletir, pensar, né? Como é que foi esse ano? Até falei isso hoje de manhã. Quando a gente é criança, parece que o tempo não passa. Lembra disso? Foi ontem. Alguém aqui já foi criança? Pronto. Lembra disso? Quando o tempo não passava? Um ano parecia que demorava 15 anos para passar um ano.
A escola não acabava nunca, Aline. Meu Deus do céu, quando é que acaba? Onde é que chega as férias? Não chegava as férias, né? Mas a gente cresce e aí a tendência é que a gente comece a perceber o quanto as coisas passam e passam rápido. E se tem uma coisa aqui que é muito especial, é da gente lembrar, é que Deus quer o nosso bem. Que Deus ama você, amém? E Ele tem o melhor para a sua vida também. Mas isso parte muito do ponto, além da nossa fé, da gente trazer coisas para a gente refletir aqui. Paulo escreve aqui aos Efésios, ele dá um alerta. Primeiro, tenha muito cuidado como é que vocês estão vivendo. Como é que vocês estão vivendo? Não sejam como insensatos. Ou seja, o que é uma pessoa insensata? Que não pensa, não reflete, vive de forma, sabe, o que der, já deu e já foi, inconsequente. Mas ele nos indica que a gente procure ser sábio. Porque os dias são como? Que eu esqueci? São maus. Os dias são difíceis. E uma outra coisa que ele destaca, a gente tem que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Então a gente, diante disso, ele diz, sejam sábios e procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quem está me acompanhando aqui? Então, eu penso o seguinte, como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Como é que você está vivendo? Uma das frases que me marcou nos últimos dias, que existe uma diferença entre viver e estar vivo. Parece a mesma coisa, mas não é não. Tem gente que está vivo, mas não está vivendo. Sabe? É quando a pessoa chega num ponto da sua vida que ela não observa, mas parece que nada muda, que nada acontece, ou às vezes retrocede. E aí o Senhor fala, vejam e tomem cuidado com a maneira como vocês estão vivendo e aproveitem ao máximo as oportunidades. Eu estava com essa palavra já no coração, e quando foi, hoje é domingo, né? Tivemos o nosso culto de Natal na quinta-feira, não foi isso? Amém? Não foi isso? Aí aproveitando, a nossa irmã Célia, que não é irmã Célia aqui, irmã Célia é mãe do nosso irmão Marcos. Quem conhece a irmã Célia? Sabe o que eu estou falando, a irmã Célia? Ela participou do culto de Natal conosco, aquela alegria, por sinal foi lindo o culto, não foi, gente? Para a glória de Deus, foi lindo. E no final do culto, como sempre, ela vem me abraçar, ela vem se despedir. Ela faz isso com muita gente aqui que eu sei. Ela não vai embora sem falar com muita gente aqui. Ela disse, pastor, olha, estou indo e eu não vou passar ano novo aqui não, que eu vou para a Bahia. Olha a Bahia de novo aí, ó. Cadê o povo da Bahia? Né? Vou para a Bahia, que vai ter um encontro familiar, e tem pessoas que eu não vejo há mais de 30 anos que eu vou estar lá. Eu disse, que bênção, irmão Célio, maravilha, que Deus acompanhe, amém. Né? Quando amanhece sexta-feira, eu recebo a mensagem do Marquinho. Pastor, minha mãe está internada, ela teve um AVC, quando saiu da igreja. Saiu da igreja, o Marcelo, o filho dela, pega ela como sempre, foram comprar uma pizza, e chegando em casa, ele percebeu ela com a voz meio embolada, ele até brincou, mãe, tá com um chiclete, é? E ela já estava tendo uma crise. Dê glória a Deus por tudo. Ontem eu estive lá no João Alves, graças a Deus, tem uma turma aqui que está orando por ela, né? E as notícias que hoje ela já está acenando, está se recuperando.
Dê glória a Deus por isso também. O tipo do AVC, segundo os médicos, é do tipo reversível, não foi tão agressivo, né? Vamos orar pela recuperação dela. Mas, você entende onde é que Deus está querendo chegar nessa noite com a gente aqui? Como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida? O que é que você espera? Como é que você está agora? Sabe? E o mais especial dessa palavra, quando Paulo nos alerta sobre a maneira de viver, ele diz o seguinte: procurem compreender qual é a vontade de Deus, porque só Deus sabe como é que a gente tem que viver. Só Deus tem a palavra da vida eterna. Só Deus tem e sabe o que é melhor para nós. Agora, o grande detalhe é que isso é condicionado a uma escolha nossa. Se eu escolho de verdade seguir a Cristo, buscar a palavra dele para a minha vida, eu vou procurar então viver de acordo com a sua vontade. Foi o que a gente acabou de orar. Está me entendendo? Então, saber viver, ele diz assim: eu preciso não ser insensato, eu tenho que ter sabedoria. Sabedoria, por exemplo, como Deus me ensina, para aproveitar melhor o tempo. Pense numa coisa preciosa, caríssima, é tempo. Tem uma turma que diz que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Viu? E a vida passa. Como é que está o tempo? Em que nós temos dedicado o tempo, passado o tempo, gastado o tempo? Amados, o que a gente está mais cercado hoje são de coisas que estão roubando o nosso tempo. É assustador se um dia uma pessoa for olhar lá no Instagram, por exemplo, a quantidade de tempo que a pessoa fica ali naquela rede social. Eu estou falando só de uma coisa, mas tem muitas outras coisas que estão tomando o nosso tempo. Escute, se eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo o quê? Vida. Se eu não estou sabendo dar valor a cada momento precioso que pela graça Deus me dá, eu estou perdendo vida. Eu falei de manhã que essa palavra, ela veio como uma injeção. Sabe aquela injeção que a pessoa, quando ela sabe aplicar, nem dói, quando você pensa já foi? Quem já tomou uma injeção assim? Né? Amém? Mas escute, depois dói. Mas é bom que doa, porque assim a gente vai... Quem tá disposto a tomar essa injeção aqui? Da parte de Deus. Amém? Tempo. Salmo 90, versículo 12, palavras de Moisés. Olha o pedido de Moisés: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Senhor, me ensine a viver cada momento precioso da minha vida, que eu coloque o meu coração, que eu foque a minha vida naquilo que eu sei que pode acrescentar, não naquilo que pode roubar essa coisa preciosa que é o tempo. Esses dias eu fui no Bugim, encontrei um colega de adolescência. Nunca mais eu tinha visto. Aí a gente sempre se vendo. Primeira vez eu vi assim: eita rapaz, você está ficando velho. Ele falou isso comigo. Aí é meio estranho você escutar isso, né? Está ficando velho. Aí veio o instinto automaticamente: nós estamos. Desde que a gente nasce já começa a envelhecer. É ou não é verdade? Mas é isso. E o tempo? Será que eu estou vivendo de maneira que eu esteja pelo menos amadurecendo, alcançando sabedoria? Amém, amados? Pedir sabedoria para viver é também olhar para dentro da gente, amados, e não carregar coisas que estão nos machucando, que estão nos colocando para baixo. Às vezes nós nos tornamos receptores de mágoas,
de tristezas, de angústias, de decepções, e isso adoece. É a famosa sobrecarga. E é algo muito terrível, porque o ser humano, ele tem essa tendência de guardar aquilo que é ruim. Geralmente aquilo que fere, aquilo que causa algum tipo de dor, são as coisas que mais impactam a nossa vida e meio que querem fazer morada na gente. E a vida se torna um eterno ressentimento. O que é uma pessoa ressentida? É uma pessoa que constantemente repete os mesmos sentimentos. A tristeza vai e volta, a angústia vai e volta, a ansiedade vai e volta, a amargura vai e volta. Gente, isso não é vida, não. Isso não é viver. O nosso corpo, o nosso organismo não foi biologicamente preparado para lidar com isso, não. É por isso que a gente adoece. Estava falando agora há pouco com o Daniel, não foi, Daniel, sobre isso, como às vezes a gente vai, é a tal da somatização. Não é vida, não. Mas olha o que diz aqui o Senhor, Salmo 147, versículo 3, só Ele cura os de coração quebrantado, e Ele cura também das suas feridas. Deixa Deus curar isso aí, meu irmão, minha irmã. Não carrega essas coisas no teu coração, não. Ei, se despede disso. Até quando? É para isso que Deus nos liberou sobre nós essa dádiva maravilhosa chamada perdão. Pense num remédio extraordinário para a alma que se chama perdão. Primeiro a gente recebe de Deus. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados. Jesus Cristo perdoou a sua vida das suas transgressões. O Senhor nem se lembra. Então quem recebe o perdão do Senhor tem o perdão do Senhor. E com esse perdão do Senhor sobre a sua vida, ei, se perdoe. E perdoe também quem te ofendeu. Não leve nada, não guarde isso no teu coração. Repito, isso não é viver, não, amados. Isso não é viver. Terceiro, compreender a vontade de Deus para saber aproveitar ao máximo cada oportunidade é dar valor a quem está perto de mim, a quem me ama, a quem cuida de mim e que realmente se importa comigo. Às vezes, amados, a gente quer dar conta. Aqui não tem ninguém assim não, mas tem gente que quer dar conta do mundo. E se esquece de dar conta das pessoas mais preciosas que estão perto delas. Sabe, Bruninho? Mas não cuida. Paulo deu um conselho a Timóteo, o discípulo dele, o seguinte: Timóteo, deixa eu dar uma dica para você. Você é crente, né? Sou. Então, se alguém não cuidar dos seus, principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Sabe, eu preciso atentar que Deus coloca pessoas do meu lado, que eu preciso demonstrar esse amor. Eu preciso amar. Cadê as famílias aqui dessa igreja? Marido e mulher tem aqui? Filho, pai, mãe. Já aproveitou para dizer que ama essa pessoa hoje? Dizer e de repente pagar uma pizza. Olha Deus falando aí. Um café. O Wesley chega, achou graça ali, viu? Negócio de eu te louvo e não fazer nada. Amar é demonstrar. Dar valor é expressar o reconhecimento desse valor por ações. Jesus disse em João 13:34, preste atenção que isso é mandamento. Um novo mandamento lhes dou. Qual é esse mandamento? Amem-se. Como é que vai ser esse amor? Como eu vos amei, vocês devem amar. Pronto. Como foi que Jesus me amou? Como foi que Jesus amou você? Ele se sacrificou. Ele não só disse,
Ó, eu amo vocês. Estou entregando minha vida por vocês. Sabe? Eu até citei uma coisa que minha mãe às vezes repetia. Às vezes a gente conta mais com os estranhos do que com os de dentro de casa. Quem já tomou uma porrada dessa? Oh, eu pensei que era só minha mãe. Não é? Porque às vezes quem está perto, a gente não consegue dar valor. E aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu sempre estou lembrando disso. E Deus está sempre fazendo questão de tratar isso no meu coração. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, ninguém sabe o dia de amanhã. Falei isso de manhã, vou falar agora de noite. Não é nada extraordinário não, mas é uma realidade e ninguém fica com medo. Tem crente aqui? Vou falar uma coisa para você. Eu e você, a gente vai morrer um dia. Só quem sabe o dia é Ele. E enquanto isso, como é que eu estou vivendo? Eu estou amando quem me ama. Eu estou atento às pessoas que realmente se importam comigo. E estou reconhecendo o valor que elas têm. Por último e não menos importante, eu preciso entender esse contexto muito claro sobre a vontade de Deus para a minha vida. Deus não quer a sua tristeza. Deus não quer a sua infelicidade. Deus não quer o teu mal. Ele só quer o teu bem. Ele só tem o que é melhor para você. Mateus 11:28 diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O descanso da alma que só Cristo pode trazer é aquela paz que nós temos pela convicção que estamos sabendo viver a vida. Jesus diz: o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tenha o que? Me lembre, vida, e vida em abundância. Tem gente que só fala nesse contexto da prosperidade, né? É também, mas a vida abundante que Jesus tem é a vida que traz paz, que traz satisfação, onde nós sabemos aproveitar o tempo, onde nós sabemos valorizar aquilo que é mais importante, onde nós não carregamos fardos sobre o nosso coração. E mesmo com dias maus, mesmo nos dias maus, o Senhor nos traz esse descanso para a nossa alma. Compreender a vontade de Deus é o caminho que nos aponta para de fato a gente viver. E não só estar vivo, mas viver. E vem uma coisa muito interessante. A maioria das vezes, amados, a maioria das situações de dor que a gente passa, é por às vezes insistirmos em querer viver do jeito que a gente quer. Insistimos em que tudo seja como a gente quer. Esse é um grande problema. Esse é um grande desafio. Porque o ser humano, sem Deus, ele não sabe. Ele acha que sabe, mas ele não sabe. Precisamos de direção, missionário Wellington. Precisamos de luz para iluminar o nosso caminho. O homem sem Deus é um ser perdido. E a grande questão está alinhada sobre aquilo que Deus quer fazer para a nossa vida. Quem está ali hoje? Vanessa. Vanessa, põe aí João 6, 37 ao 40. Devagarinho. Primeira coisa. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que virá a mim. Alguém aqui já passou por alguma rejeição
Eu vou olhar para cá. Eu vou dizer para você, Jesus nunca vai rejeitar você. Deus nunca vai te rejeitar. Se você for a Ele, vá guardando. 38, Vanessa, por favor. Pois eu desci dos céus. É forte isso, entenda. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Então, ó, pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E você quer fazer o que você quer, e a gente quer fazer o que a gente quer. É por isso, vou falar bem simples, é por isso que a gente se dá mal, irmão. A gente se colocou num patamar, tem gente que se coloca num patamar mais elevado do que Jesus. O maior homem que já existiu é a maior referência de servo. Por isso o Senhor o exaltou. E se somos cristãos, a nossa vida vai apontar para quem? Para Cristo. E olha o que ele diz: desci dos céus. Pode voltar, Vanessa. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí veja agora qual é a vontade do Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Olha a Deus. Põe o 40, Vanessa, também, por favor. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha o quê? A vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como diz o pastor Fábio, vocês não estão entendendo. Você está entendendo isso? Você consegue compreender o que Deus quer? Ele não quer que nem eu, nem você, a gente ande perdido. Ele quer que a gente viva em dias maus. Jesus é a esperança. Nos entregarmos para Ele. Vivemos de acordo com a vontade dEle. Aprendemos com Ele. Esse é o grande contexto. Valorizar cada instante que temos de vida, olhando para Cristo. Eu falei que a gente vai morrer, todos nós vamos morrer um dia, mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar. Ressuscitará. Às vezes a gente não tem dimensão, né? Que nem passa pela cabeça que todo um dia isso vai passar. Mas vai, irmãos. E a esperança que nos sustenta em dias maus é saber que o Senhor Jesus não nos rejeita, que a vontade do Senhor é que a gente não ande perdido, mas que a gente herde a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Quer saber viver? Se a gente tem que saber viver, é olhar para Jesus. Essa palavra foi especial para mim. Tomara que tenha sido também para você. Muita gente de manhã veio compartilhar: pastor, eu estava precisando dessa palavra. Eu disse: parabéns, eu também. Porque precisamos ter cuidado e aproveitar ao máximo cada oportunidade. Tem gente que acha que aproveitar ao máximo cada oportunidade é curtir. Chega que eu vou despirocar, vou curtir. A felicidade verdadeira, ela está nas coisas mais simples. Um prato de comida na mesa. Uma roupa, ainda que já manjada, mas uma roupa para vestir.
tenho um pai e uma mãe ainda. Essa semana eu fui ver meu pai. Pai, como é que o senhor está? Cada vez mais velho. Sabe? Como é bom poder dar um beijo na cabeça do meu pai. Sabe? Ter uma esposa, um filho. Você é rico. Você é rico. Sabia disso? Essa semana eu vi um vídeo, diz assim, cenas de um homem milionário. O cara estava no celular, sentado no sofá, aí vem a esposa, toma, aí se deita no colo dele, vem os 3 filhos, se deita por cima do colo dele. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Sabe? Ah, pastor, é que eu sou sozinho. Peraí, eu vou te lembrar algumas coisas para você ser feliz mesmo. Você consegue fazer isso sem nenhum aparelho? Conseguiu respirar? A irmã Célia está lá com a sonda. Graças a Deus, ela vai ficar boa. Ela vai ficar bem. Mas tem gente que está precisando de aparelho para poder simplesmente respirar. Vai para casa hoje? Quem aqui vai para casa hoje vai conseguir chegar em casa? Tem uma casa para voltar? Você tem? Tem? Sabe? Quando nós olhamos para Cristo, quando nós ouvimos Ele, quando nós aprendemos com Ele, a gente sabe viver. 2025 está terminando. 2026 está chegando. Se Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso. Vai ter dias maus? Mas vai ter Jesus também, para nos ensinar a viver. Pense nisso. Eu acho tremenda essa palavra, quando Paulo fala sobre a maneira como estamos vivendo, sobre a necessidade de buscar sabedoria, e ele fecha dizendo, procure compreender qual é a vontade do Senhor, porque o caminho está aí. Às vezes a gente acha que sabe o que quer. Uma coisa é achar, outra coisa é saber. Sabe, a redundância é proposital. Sabe quem sabe? É Deus. Por isso que a gente se aproxima do Senhor, através de Cristo Jesus. Quando a gente vai para Jesus, Ele não rejeita a gente. Ele nos recebe. E se eu olho para Ele, eu vivo a vontade do Senhor. Que eu não me perca. Ei, Deus não quer que você ande perdido. Pastor, não sei o que é que eu faço da minha vida. Entregue ela para Jesus para você ver uma coisa. A dica é essa. Quando alguém chega, não sei mais o que é que eu faço da minha vida. Grite e entregue ela para Jesus, irmão. É só assim que muda. Só assim que acontece. Enquanto não, enquanto vivemos como queremos. Eu ouvi essa semana, o filho fez lá uma escolha, aí a mãe disse, não, o importante é ele ser feliz, né? Isso é tão relativo. A que custo? Que tipo de felicidade é essa? Que tipo de decisão é essa? Mestre, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Eu peço a Deus que assim como essa palavra ela me fez refletir, aconteça o mesmo também com você. Que a gente faça esse exercício de olhar para a vida da gente e saber se a gente está sendo insensato
você está sendo sábio. É só a gente parar que o Espírito Santo mostra. Estou sabendo viver? Estou sabendo viver mesmo? Se eu não souber, Jesus está aqui para me ensinar. Amém, amados?